olá! Que bom poder estar novamente falando aqui com vocês a respeito de algo tão importante que é a nossa saúde emocional. E por isso eu te digo, vamos pensar? Eu sempre tenho dito que se você quer participar aqui do programa, você pode ir até as redes sociais da MDTV, procurar algum programa do Vamos Pensar que você assiste em algum lugar e comentar, deixar ali suas questões. Tenho dúvida a respeito de autoestima, tenho dúvida a respeito de ansiedade, abuso religioso, coisas que já falamos aqui. E você pode deixar, vamos trazer o seu comentário em qualquer rede social da MDTV que você comentar e vamos debater aqui. Por isso que é tão importante, é um espaço para que todos participem. E eu quero ver você participando aqui com a gente. Combinado? Então deixe seus comentários em qualquer rede social da MDTV, no programa Vamos Pensar e vai lá, deixa lá. Depois do programa você já deixa seu comentário para que a gente possa comentar já no próximo. Combinado? Então tá bom. E por isso que eu vou ler alguns comentários aqui antes da gente entrar no assunto de hoje. É muito legal essa interação, porque as pessoas elas têm dúvidas reais. São pessoas vivendo com seus problemas, suas dificuldades, suas alegrias, assistem o programa, levantam algum questionamento interno, poxa, eu queria saber mais sobre isso, e levantam outros questionamentos que o estímulo das coisas que nós falamos aqui pode levantar para outras dúvidas. E por isso que a gente vai ler alguns comentários aqui. E vai ser muito bom, porque vocês vão ver o quanto é importante. Então vamos lá. O Sérgio comentou o seguinte lá no YouTube. Terapia dura quanto tempo? Olha que pergunta fantástica. Parece uma pergunta boba, mas não é não. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, eu vou lá fazer uma sessão de terapia para que eu saia renovado. Opa, será que é assim que funciona? O nosso emocional, ele é um bem precioso. E não é cuidado de qualquer forma. Principalmente se você chega até o consultório de uma sessão de terapia com algum problema. Esse problema tem que ser muito bem analisado. Não é simplesmente tirar uma peça e trocar outra por outra, por exemplo. E o que a gente sempre fala na terapia, olha, você está chegando aqui e a gente não sabe quanto tempo você vai levar para que você esteja curado. A gente sabe que você vai melhorar. Por isso que é um processo contínuo de aperfeiçoamento de você mesmo. Então a terapia não tem tempo de acabar. Tem sim, muita gente que às vezes fala assim, olha, 5, 6 sessões, eu estou muito melhor. Mas muitas coisas podem ser descobertas ou organizadas na sua vida ao longo de muitas sessões. Então não tem esse tempo. Se algum terapeuta chegar para você e falar assim, olha, 3 sessõezinhas e você vai sair inteiro, renovado de novo. Sinto te dizer, não é a verdade. Então você vai sempre ter que pôr isso na cabeça. Eu vou procurar uma terapia, não estou preocupado com o tempo. Eu estou preocupado com a qualidade que vai ser trabalhado junto com as coisas que eu vou levar até lá, para a terapia. E o tempo, isso é irrelevante. Você tem que tratar como irrelevante. Cada sessão é uma sessão, mas não precisa ter o tempo lá na frente. Olha, eu estou planejando fazer 7 sessões, 8. Não é assim. Você está planejando cuidar de você. É por isso que você procura uma terapia. O tempo não importa. O que importa é o seu cuidado, o que você precisa saber sobre você mesmo. Correto? Então, espero que a gente tenha respondido aqui o Sérgio. O Michael comentou lá no YouTube também. Podemos indicar outras pessoas para fazer terapia? Olha que comentário fantástico. O que ele quis dizer aqui? Entre outras coisas aqui, ele quis dizer algo assim. Posso achar que alguém ao meu lado aqui que vive comigo precisa fazer terapia. Eu posso indicar para essa pessoa? A gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. De verdade, o cuidado que eu falo, a gente tem que ver até o grau de proximidade que a gente tem com a pessoa a ponto de entrar na vida dela, a ponto de falar do emocional. Porque a gente, querendo ou não, quando você falar para uma pessoa assim, olha, o que você acha de procurar uma terapia? Você está sendo invasivo porque você não sabe como ela vai capturar isso. Ela pode até ser uma pessoa amiga ou amigo, mas você tem que ter o jeito para falar isso. Então lembre-se sempre, o vínculo que você tem com essa pessoa pode ter ou não abertura para você falar isso. Não tem nada de errado em chegar para um amigo, um parente, você já pensou em procurar terapia? É uma pergunta fantástica, simples, mas que pode levar a pessoa a pensar. Às vezes você chega apenas para uma pessoa que você acha que tem um comportamento diferente, ou você nunca pensou em fazer terapia, ela pode se ofender, ou ela pode achar o que ela quiser achar. Então, lembre-se sempre,
Você pode se indicar para a pessoa fazer terapia, mas eu indicar também aquele bem por cima, né? Olha, você acha que seria interessante procurar um terapeuta? Seria interessante você fazer uma terapia? Isso é importante, sim, mas é importante ter um cuidado com isso, para não ofender a pessoa. Geralmente, as pessoas vão até a terapia sozinhas, mas sim, podem ser, por exemplo, adolescentes e crianças. Para chegar até a terapia, geralmente os pais. Mas o que a gente está falando aqui, por exemplo, é dois adultos, cada um com suas vidas, e você percebe em outra pessoa que ela tem algo a se trabalhar ali na parte do emocional. Então você pode sim fazer uma indicação, mas lembre-se sempre, o seu vínculo o permite fazer isso? O que você não pode esquecer é o seguinte, que as pessoas elas são delicadas. Nossa, aquela pessoa tem uma determinada maneira forte. Não. Todas as pessoas internamente, no seu emocional, elas são delicadas. E temos que tratar com a delicadeza que merece. Então lembre-se sempre, você pode indicar sim. Olha, você pensou em fazer terapia, mas lembre-se se você tem ou não essa abertura com essa pessoa. Ela já te falou coisas importantes da vida dela, ela já confidencializou coisas que você pode pensar assim, ó, eu tenho uma abertura para falar isso com ela, eu tenho uma proximidade, uma intimidade a ponto de falar isso. Então, isso é importante. Indicar pode, mas você tem que ver se cabe a sua indicação para aquela pessoa. Correto? Agora a gente vai aqui. O canal 04 comentou o seguinte, olha que comentário importante que eu estava lendo aqui antes do programa. Quando eu sinto que estou só na minha casa, mesmo com todo mundo lá, nesse caso, quem tem que fazer terapia? Eu ou os outros da casa? Pergunto, pois não trato ninguém mal, mas me sinto sempre sozinho e excluído. Obrigado pelo programa. Nós que agradecemos você. Nós da MID TV ficamos muito felizes de você estar aqui acompanhando, sendo um telespectador assíduo, comentando aqui, trazendo os seus pontos de vista e suas perguntas. E que legal que você falou. Obrigado pelo programa. Nós que agradecemos sua audiência de estar aí. Olha só o importante do comentário aqui. Não tem o nome da pessoa, é canal 04. Mas ele comentou uma coisa importante, que ele se sente sozinho e excluído em uma casa cheia de pessoas. A gente já falou isso em algum programa, até brincou, né, que existem músicas que falam essa frase. O mal do século é a solidão. Só que a solidão ela é muito diferente hoje em dia. Muitas pessoas vivem solitárias, rodeadas de pessoas. Olha só. Você olha a sua volta na sua casa, por exemplo, você olha em volta, né? Não estou falando que todos são assim, mas as pessoas que sentem como esse que comentou aqui, esse telespectador querido, que ele comentou, ele olha para todo lado na casa dele, mas ele se sente sozinho, excluído, e a casa cheia de pessoas. E ele fez a pergunta crucial, quem precisa fazer terapia? Eu ou eles que estão ali me tratando dessa forma? Porque ele até falou, eu pergunto, pois não trato ninguém mal, mas me sinto sempre sozinho, excluído. Eu tenho uma coisa para falar para você. Se você sente igual esse telespectador em algum momento da sua vida, se sente assim, olha, eu sinto que eu estou sozinho, mas tem muitas pessoas à minha volta, no trabalho, na escola, em casa. A importância que você tem que dar para isso é o seguinte, o personagem principal da sua vida é você. Então quem tem que cuidar de alguma coisa é você do seu emocional. Nossa, mas todo mundo ali parece que me exclui. Calma aí. Nós temos o parâmetro de cuidado, nós temos autorização de cuidado de vida somente da nossa. Então você tem que procurar se curar, se cuidar, não ser afetado por isso. Então, por exemplo, quem tem que fazer terapia? Você. Nossa, mas parece que eles precisam tanto. Eu sei, mas você é a pessoa que tem que cuidar de você. Quando você acorda todo dia de manhã e olha no espelho, você vê uma pessoa ali. E essa pessoa é a mais importante da sua vida. Então, você está se sentindo sozinho? Está se sentindo excluído? Até às vezes pessoas da família. Procure ajuda para que você não se sinta e fique afetado por isso, para você. Lembre-se sempre, o cuidado de quem tem mais cuidado por você é você mesmo. O seu emocional está ali na sua mão, não está na mão de ninguém. Então é só você que pode levá-lo para uma cura. Se você não consegue fazer isso sozinho, a terapia é o melhor momento. E já falei aqui, vou repetir e não custa falar rapidinho. Todo mundo deveria fazer terapia pelo menos uma vez na vida. Seja por problemas emocionais ou não, que seja por autoconhecimento.
ou para ajudar casos como você, que telespectador, está se sentindo sozinho, se sente mal por isso e rodeado de pessoas. Infelizmente você não muda outras pessoas, mas você muda você. É isso que é importante. Então lembre-se sempre, você vai cuidar sim, mas é de você, não é dessas pessoas que estão à volta. A ponto de você ficar tão forte emocionalmente que isso pode acarretar ainda problemas na sua vida, à sua volta, mas você não sente tanto. Então lembre-se sempre, cuide de você. E eu vou falar uma coisa para você. Quando você começar a mudar, cuidando de você, não deixando esse tipo de atitude de outras pessoas te afetar, às vezes o seu exemplo por estar mudando pode mudar outras pessoas também. A gente pensa que isso não acontece, mas o exemplo ele vai mais alto. Às vezes eles podem pensar lá, todo mundo que está à sua volta e te excluindo, te mantendo sozinho, ou te fazendo sentir sozinho. Olha, ele está se cuidando, parece que ele está uma pessoa melhor, mais otimista com ele mesmo, cuida da vida dele, parece que ele não está sendo afetado pelo que está vivendo aqui. Isso pode fazer as pessoas, peraí, então talvez eu tenha que mudar. Olha que interessante, às vezes uma dessas pessoas pode mudar por causa do seu exemplo, de ver a sua mudança. Quantas vezes eu vi isso? As pessoas chegam lá com mudadas, né, através da terapia que a gente faz um longo trabalho, e ela volta com os relatos, a pessoa volta com os relatos, olha, tal pessoa na minha casa viu a minha maneira de ser agora e decidiu mudar também, decidiu melhorar. Olha como é bom. Então, obrigado por você que comentou isso. É muito, muito importante que você cuide de você. Está se sentindo sozinho, né? Está se sentindo excluído. Isso faz você sentir mal. Mas é você que tem que cuidar de você mesmo. Faça você não sentir mal. É isso o problema. Essa é a chave. Esse é o segredo. Ninguém vai fazer por você. Tá? Um outro comentário importante aqui do canal QU. É isso mesmo, né? É necessário revelar segredos ao psicanalista? Vocês não têm ideia quantas perguntas como essa eu já ouvi. Porque as pessoas elas pensam o seguinte, até que ponto eu chego numa sessão de terapia, o que eu vou falar? Será que eu vou precisar abrir a minha vida? A resposta para isso é muito importante. A sua vida, ela diz respeito a você. Mas você chegou até um profissional para ajudar você com a sua vida. Para ajudar você com o seu emocional, o íntimo, o inconsciente. O psicanalista ele vai te ajudar a acessar o seu inconsciente, os seus segredos mais profundos. E ele não vai fazer isso porque ele quer saber, fofoca. Não tem nada a ver com isso. A terapia ela é muito resguardada naquele ambiente e o terapeuta precisa saber os entornos e os aspectos profundos da sua vida para te ajudar com as coisas que você está vivenciando. Então precisa sim. Então, geralmente, não é você que vai ficar falando, mas o psicanalista ele vai conduzir você, ele vai fazer perguntas. E lembre-se, você está numa escuta profissional. Você não está num churrasco, você não está num aniversário, num cantinho falando com um amigo. Você está falando com um terapeuta. O terapeuta ele é profissional, um ouvinte que sabe filtrar o que vai chegar para ele, com a confidência que tem que ter, né, como um profissional. E ali ele vai te ajudar, ele vai trabalhar, vai conduzir você através das demandas que você levou para ele tratar. E juntos vocês vão sim conseguir fazer um grande trabalho. E voltando aqui, é necessário revelar seus segredos os segredos ao psicanalista? É. Porque geralmente ele vai te fazer essas perguntas e vai chegar até isso. E não tenha medo de falar na terapia. Isso não tem problema nenhum, porque ali é o ambiente para você falar todos os seus anseios, os seus desejos, as coisas reprimidas. O que são as coisas reprimidas? As coisas que ficam guardadas ali para você, você está guardando, e em algum momento você precisa liberar isso. Com a escuta profissional, para que ele filtre e saiba fazer aquilo virar mais uma ferramenta para ajudar você. Então sim, não tem problema nenhum em você falar, inclusive os sonhos. As pessoas falam bastante dos sonhos, né? Ai, por que tem que falar de sonhos na terapia? Vamos falar só um pouquinho sobre isso? Os sonhos, eles são muito importantes porque o trabalho do psicanalista é te ajudar com as forças internas que você tem e que você não sabe. Ele precisa mostrar que você tem isso. Só que isso está lá no seu inconsciente. O inconsciente ele vem muito através de muita conversa na terapia, que o psicanalista ele sabe fazer as perguntas certas. Mas os sonhos, eles vêm espontâneo. É o momento que o seu inconsciente aflora.
Por isso que às vezes você sonha e fala, caramba, coisa esquisita que eu sonhei, mas é bem familiar. Olha o que eu sonhei, parece que eu sonhei com algo ali que quer dizer alguma coisa para mim. É lógico que vai dizer alguma coisa para você. É o seu inconsciente. Misturado às vezes com algumas fantasias, porque sua mente armazena muitas coisas, filmes, histórias que você ouve, mas ali, sendo bem trabalhado e filtrado o que você sonhou, por isso que traz sonhos para terapia. Tem terapeutas que vai pedir para você, olha, se você tiver sonhos, tente, não é fácil fazer isso, mas ele vai pedir para você, tente anotar. Por isso que fala para você deixar um caderninho e uma caneta do lado da sua cama. Para aquele momento, sabe que você está sonhando e acabou de acordar, você vai esquecer rapidinho, muitas vezes. Então você anota e leva até a terapia. Muitos terapeutas pedem, porque ali pode conter, para decifrar, pode conter informações para decifrar o seu inconsciente e as ferramentas que estão ali, junto com o que você já vai estar falando na terapia. Imagina, é todos os aspectos da sua vida. Então não tem problema falar segredos, não tem problema falar sonhos. Você está numa escuta profissional e no ambiente certo para falar isso. Então vamos lá. O José Silva comentou o seguinte no YouTube. Como eu sei que a terapia está funcionando para mim? Outra pergunta bem forte que a gente tem que falar sobre ela. Porque a pessoa fala assim, peraí, eu vou começar uma terapia, mas quando que eu vou saber que isso está funcionando para mim? É uma boa pergunta. Gradualmente, você vai sentir isso. E eu tenho um exemplo para falar. Quando eu li esse comentário, eu já pensei num exemplo aqui. Tem uma moça, na verdade, 20 e poucos anos, ela procurou a terapia alguns anos atrás comigo. E ela começou a falar a respeito da vida dela. Ela começou a trazer uma situação de baixa autoestima, já falamos muito sobre isso no programa, o quanto ela estava se sentindo mal com ela mesma. E nós fomos trabalhando sessão por sessão, entendendo o que estava acontecendo, na outra sessão entendendo um pouquinho mais, na outra sessão tentando entender qual momento da vida dela que deu todos os gatilhos que ela tem hoje, e onde ela se sente mal, e a gente foi item por item, nomeando várias e várias sessões. E ao ponto que a gente foi descobrindo, a gente começou a fazer metas juntos. Olha, hoje você começa a ver um pouquinho melhor você. Ela começou a trabalhar com ela um pouquinho melhor, a visão que ela foi tendo dela mesma. E foi alterando. Ela mudou de um jeito, mudou de outro. E chegou um determinado momento que ela mesma falou. Ela falou, olha, parece que eu estou me sentindo melhor, diferente demais de quando eu cheguei na terapia a primeira vez. Então, respondendo a pergunta aqui do telespectador, como sei que a terapia está funcionando para mim? É lógico que você vai saber. Você vai sentir a sua mudança gradual. Vai ter um momento na terapia que você vai parar para pensar, peraí, olha como eu estou agora, eu estou muito, mas muito melhor do que eu estava quando eu comecei. Isso é muito visível. Por mais que pareça na primeira, segunda sessão, você que está começando a terapia, está nas primeiras sessões, isso vai acontecer. E quando acontecer, vai te surpreender. Você vai gostar muito. Então é isso. Os comentários aqui que eu vou parar por aqui porque a gente vai entrar no tema, mas lembre-se sempre, se você estiver assistindo o programa Vamos Pensar da MDTV em alguma rede social da emissora, deixe seus comentários, suas perguntas, suas exclamações, que a gente vai trazer para cá. Ah, mas eu quero deixar o comentário, não é nem pergunta. Não tem problema, porque a gente vai trazer para cá e ainda vamos fazer uma reflexão. Você viu? A gente leu uma frasinha aqui de alguém, a gente foi e discorreu sobre isso, porque a gente gosta de ouvir você, de alguma forma, pelo menos através dos comentários. Combinado? Então a gente vai falar agora sobre o assunto importante que a gente trouxe hoje. Música. Opa, música? Por que você vai falar de música? Aqui é um programa de apoio emocional, saúde mental. Às vezes as pessoas precisam entender que elas têm ferramentas que demonstram muita coisa dela mesma. Demonstra qual é o momento que ela está na vida, o que deixa ela feliz, o que deixa ela triste. E teve um estudo muito forte a respeito disso, já, de como a música, o seu gosto musical, aquele que você ouve no carro, ouve no fone de ouvido, no Spotify, como o seu gosto musical diz sobre você. É importante a gente parar para pensar isso. Parece uma coisa boba, né? Eu ouço qualquer música, mas peraí, qualquer música? Para pensar. Então, primeiramente, né, você vai ouvir o que a gente vai falar aqui hoje,
E depois, quando você for fazer uma autoanálise de você, você vai precisar fazer, espera aí, que tipo de música que eu gosto? Não estou falando de gênero, né? Rock, samba, pagode, né? Jazz ou qualquer outra, não estou falando disso. Mas prestar atenção nas coisas que você está ouvindo, nos seus entornos. E as letras das músicas que eu gosto? O estilo de batida me remete a alguma coisa? Olha só como a gente começa a entrar a fundo na parte musical sua. Então lembre-se sempre, eu trouxe aqui, na verdade, como eu sempre faço, alguns itens reflexivos para a gente ler aqui e começar a debater sobre isso. Para você ver como que é importante o gosto musical e a sonoridade das coisas que está à nossa volta pode nos ajudar até no emocional. Você não sabia disso? Então vai ficar sabendo agora. Vem comigo. Olha só, expressão emocional. A música oferece uma forma de expressar e processar emoções complexas como tristeza, alegria, raiva e melancolia. Você já ouviu uma música? Aquela que você às vezes ouve num casamento, no final de festa, ou aquelas que às vezes você ouve no carro de madrugada quando você está voltando de algum... Nossa, essa música me diz tanta coisa, essa me remete tanta coisa, essa me deixa tão feliz. Nossa, que música triste, toda vez que eu ouço ela. As músicas, elas têm o poder de levar você a algum tipo de sentimento. Seja ele tristeza, alegria, raiva, melancolia, aquele de pensamento, tal, reflexão. E acontece muito isso. Então por isso que é importante você saber que a música ela traz uma expressão emocional. Existem até terapeutas, né, e eu já fiz isso, né, com tratamento na terapia, de as pessoas falarem os seus gostos musicais. E ela realmente elencar, ela colocar uma lista. Olha, eu gosto desse tipo de música. O terapeuta, né, no meu caso eu pedi. E ela começou a falar, eu gosto desse tipo de música, essa. Ela falou as músicas. E você acha que o trabalho do terapeuta é só na hora que ele está ali na sessão? Não. Eu fui ouvir depois, sozinho, as músicas que o paciente pediu. Ali, que ele, na verdade, ele informou. Aí eu ouvi a música 1, 2, ele colocou algumas músicas. E comecei a entender os entornos da vida dele na parte musical. E ele começou a falar, olha, quando eu ouço essas músicas, eu tenho sentimento tal, eu fui sabendo ali. E com essa informação, e mais tudo que ele já falava na terapia, eu consegui ajudá-lo. Olha que importante isso. Ele falava assim, ó, tal momento eu tenho sentimentos de tristeza, penso sempre nisso, que não é bom. E nós começamos a substituir as músicas que ele já sabia que dava sentimento de alegria e melhorava o humor dele, ou um sentimento um pouco mais de felicidade. Nós falamos, ó, nesses momentos, procura ouvir essas músicas que você falou aqui para mim. É isso, é a atividade, né, que eu, como terapeuta, fiz com ele nesse caso. E ele começou a trazer o retorno disso, o feedback, né? Ele chegava na outra sessão e falava assim, ó, aquele momento que eu já sabia que eu ia ficar ruim, eu fiz isso que você falou. Aí ele colocava o fone de ouvido dele, começava a ouvir essas músicas que deixavam ele mais feliz. E ele conseguia ter mais tempo alegre do que triste. Porque a música ajudou naqueles momentos. É uma ferramenta. Não é toda hora que vai ajudar, mas é uma ferramenta. Se você puder, naquela meia hora que te deixa sempre triste, buscar algo musical que te deixa mais alegre, qual o problema em utilizar? É uma ferramenta muito boa. Então, foi comprovado já em estudos que o emocional ele tem uma expressão muito grande através de músicas. É isso. Então lembre-se sempre, aquela música que você gosta, que te deixa feliz, deixa para ouvir ela nas horas que você está um pouco triste. E é isso. Músicas, às vezes, reflexivas, podem, né, ou reflexivas ou mais tristes, podem não ser adequadas para esse momento que você precisa levantar um pouco mais o seu astral. Tá vendo a importância? Aí você começa a trabalhar com isso. Ah, mas estou com dificuldade de fazer. Então procura um terapeuta que ele vai te ajudar a fazer, assim como eu consegui ajudar algumas pessoas. Então tá bom, já viu que expressão emocional vem através das músicas, correto? Então vamos para o outro aqui. Alívio do estresse. Esse é importante. Uma vez eu vi, quando era jovem, tinha um amigo que ele falava assim, olha, eu chego em casa, ele tinha um trabalhinho já que era muito estressante, ele falou, eu chego em casa e começo a ouvir essa música, tal, era um rock lá, parece que ele falava.
Só que para ele era libertador aquele momento. Ele ouvia, fechava os olhos e viajava ali. E ele tirava, assim, parte da tensão que veio, o estresse, do trabalho. E hoje isso é sentido muito. Muitas pessoas às vezes falam assim, poxa, ué, que cansativo, estou indo embora do trabalho. Aí ele coloca a música que ele mais gosta no carro ali para ouvir e ouvindo de volta para casa. Isso aí traz um poder muito grande de tirar um sentimento pesado, o sentimento do estresse. O sentimento do estresse é um sentimento pesado e às vezes pode ajudar. Então ouvir a música favorita pode sim reduzir os níveis de estresse e ansiedade, proporcionando um escape temporário, não vai funcionar para sempre, das pressões do dia a dia. Então é isso, não tem jeito. Lembre-se sempre, se as músicas puderem te ajudar, utilize de verdade. É uma ferramenta que está ali, às vezes, antigamente eram os CDs que ficavam no carro, né? Então a gente fala, antigamente você pegava e colocava a música que você queria ouvir. Hoje já é diferente, você vai pelo Bluetooth, você vai ouvir pelo Spotify. Faça da maneira que for. Mas deixe mais essa ferramenta, é mais uma coisa, qual é o problema? Mais uma ferramenta para te ajudar em alguns momentos. Então sim, alivia do estresse. Estímulo da criatividade. Esse é um outro item importante. O estímulo da criatividade ele é muito importante. E por que a música está acarretada com isso? A música ela já é uma criação de alguém. Ela já vem através da criatividade de algumas pessoas. Então, por exemplo, um artista, né? Ele foi lá, pensou, e a gente ouve muitas histórias, né? Um artista estava numa ilha e de repente ele escreveu uma letra e virou aquela canção que saiu. Tem muitas histórias sobre isso. Mas querendo ou não, já passou da parte artística por alguém, né? Já passou por alguém ali. E quando você ouve uma música que já passou pela criatividade de alguém, você também consegue viajar nisso. Principalmente quando tem muita criatividade dentro de uma canção. Existem umas pessoas, por exemplo, que gostam de músicas, aí já vamos falar das reflexivas, que levam um pouquinho para isso. Reflexivas é aquelas músicas que fazem você pensar. Não é só aquela música comercial, a batida, papapá, e você está lá ouvindo, tá, todas as rádios falando sobre... Mas às vezes tem uma música que você ouve e que te dá sentimento de criatividade. E eu tenho uma coisa para falar sobre isso que vai ser interessante para vocês. Tem uma empresa que eu conheci lá de São Paulo, capital, que eles deixam para os funcionários ouvirem música que eles gostam. Eles trabalham cada um no seu computador, mas deixam eles ouvir as músicas que eles gostam. Não, isso não proíbe. Então eles colocam lá o fone de ouvido e vão trabalhando. E viu-se que a produtividade foi melhor. E era uma empresa de marketing. Então eles tinham que criar banners, eles tinham que criar slogan. E a criatividade, através dessa ferramenta reflexiva que é a música, né, ajudava as pessoas a aflorar isso nelas. Então é muito importante também. Está vendo mais uma coisa importante? Realmente tem um estímulo à criatividade. Eu até escrevi aqui, ó, a exposição a diferentes estilos musicais pode estimular a criatividade e a imaginação. Imaginação, às vezes a gente precisa disso. E inspirando ter novas ideias e perspectivas, como nessa empresa que eu estou dando um exemplo para vocês. Eles ouviam a música que eles gostavam ao mesmo tempo que estavam trabalhando. E a criatividade, produtividade foi maior. Então é muito importante, tá vendo? Todos os estudos, né? Eu trouxe aqui baseado em estudos que fizeram do psicológico, do emocional, com música. Tá? Então é muito fantástico isso, temos sempre que lembrar disso. Melhora o humor. Olha que legal, música melhora o humor, eu não preciso nem falar, porque muita gente aqui pode já... Sabe aquela música que começa a tocar no rádio e você já dá aquela risadinha assim de lado? Pô, essa aí! Quando você expressa isso, você está dizendo o quê? Essa música é importante para você e te levanta de alguma forma no humor. E acontece de verdade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem antigo, né? Eu sou da época que tinha aquela banda Mamonas Assassinas, quem lembra? Foi um fenômeno, né? Na época de 95, 96. E todo lugar as pessoas estavam ouvindo. E trazia uma alegria muito grande. Tem gente que acha as letras pesadas, né? E concordo com muita gente que acha com algumas delas. Mas o sentimento que trazia de humor era bacana. Você via isso na rua, nas ruas com as pessoas.
Aniversário, as pessoas colocavam para tocar aquelas músicas, ficavam felizes, todo mundo dando risada, comentando, olha só, comentando das letras, das coisas. Olha como é importante. Então sim, o fator música, ele pode levantar o seu humor. Se você fizer aquilo que eu falei no começo, pegar uma lista, elencar as músicas que você mais gosta. De verdade. Pode ser lá 20, 30, 50, e você faz uma anotação do lado. Uma atividade que é importante passar para vocês, você põe do lado, essa aqui se eu ouvisse agora ia me deixar mais triste. Essa se eu ouvisse agora me levantaria um pouco mais. Essa aqui eu gosto bastante. Essa me faria pensar. Use-as de ferramentas. É sério. Nossa, eu estou num momento tão triste. Você está ali sozinho. Que tal você ouvir a música que te levanta? Que deixa você mais humorado? Essa que você colocou na sua lista. Não tem problema nenhum. É mais uma ferramenta para ajudar. Por que não usar? Não é verdade? Então vamos lá. Conexão social. Opa, eu estou falando aqui da coletividade. Mas é assim que funciona. Quantas vezes você, aí do outro lado da telinha, foi em um show, por exemplo, da sua banda favorita? Tem gente que ainda vai, não consegui ainda, mas isso, você vai um dia, tenho certeza. Agora, você que já foi, quantas pessoas estavam lá vibrando com você, cantando junto? Às vezes você fez amigos nesses lugares, ou você foi com amigos e fortaleceu sua amizade nesses lugares. Eu sou da época, por exemplo, que lançava um disco, quem lembra do LP? Opa, já entreguei a minha idade aqui, né? Então, às vezes, aqueles LPs, os discos grandes, discão, bolachão que se falava, quando lançava um disco desses lá nos anos 90, a gente corria na casa de um amigo, quando alguém conseguia comprar, e falava assim, vamos ouvir junto. A gente precisa ouvir junto esse disco aqui, que a gente estava esperando para lançar. Não está errado. Olha aqui, conexão social. Isso aumenta os seus vínculos. A música tem esse poder. Bandas, muitas bandas, né, se juntaram e pessoas se tornaram os integrantes grandes amigos para a vida toda, porque tocaram juntos. Estou falando até daquela bandinha de garagem que você ouvia seu vizinho ali com um monte de moleque ali, né? Mas por que isso funciona? Porque eles estão numa conectividade através da música. E às vezes aquela amizade pode perdurar. Às vezes não fez sucesso com a banda que eles queriam, mas eles juntaram e dali para frente se tornou um vínculo social, ou de qualquer outra forma que a música pode trazer. Um exemplo aqui que eu gosto de dar é a dança. Às vezes as pessoas dançam, sempre tem uma música por trás, e isso reúne pessoas em salões, reúne pessoas em aulas de dança, clubes, e isso faz com que a sua conectividade melhore. Então nunca esqueça, a música é mais essa ferramenta também para te ajudar. E uma coisa legal que eu escrevi aqui, o gosto musical compartilhado pode servir como um ponto de conexão e união entre as pessoas, fortalecendo laços sociais e proporcionando um senso de pertencimento. Esse senso de pertencimento é uma das coisas mais importantes da música quando fala em conectividade. Porque ali você consegue ser inserido junto com um grupo de pessoas que gostam de algo o mesmo que você. Eu gosto de rock, mas todo mundo da minha família não gosta. Você vai começar a procurar amigos ou pessoas, de alguma forma, que gostam também. E logo, logo você vai estar inserido ali num grupo. E logo, logo vão estar debatendo assuntos e viraram amigos, colegas, ou que seja, uma conexão de alguma forma, por causa de um estímulo musical. Então, realmente, coloca você pertencendo a algum grupo musical. Então é isso que é legal. Quando você vê um grande show ali, todo mundo gostando, cantando as mesmas canções, estão num grupo e gostando das mesmas coisas, porque todo mundo está ali no seu artista favorito. Lembre-se disso, pense sobre isso. A música, ela aproxima pessoas e não deixa de ser verdade isso. Muito verdade ainda, viu? Então vamos lá. Autoconhecimento. Como que uma música pode me ajudar a me conhecer? Mas tem sim ferramentas dentro das canções. Identificar-se com letras ou melodias específicas pode ajudar a aumentar a compreensão pessoal de você mesmo. Lembra que no começo eu falei, presta atenção nas músicas que você ouve, as letras que você costuma ouvir e refletir sobre aquilo. É aquelas pessoas que falam assim, eu ouço bastante Legião Urbana que me faz pensar lá na vida, me remete a algumas coisas reflexivas, porque é verdade. As músicas funcionam dessa forma e você pode sim procurar um autoconhecimento nisso.
ela pode aflorar, não que ela vai dizer, ó, a letra falou minha vida, não. A letra da música não vai dizer como você é na vida ou o que você tem que fazer. Mas se servir para reflexão, para o seu autoconhecimento, olha, essa música diz muito sobre encorajamento. Poxa, seria legal se eu fosse assim também, que diz essa música, hein? Tá vendo? É um pensamento. Estou tentando trabalhar com a ferramenta que eu tenho, música, por exemplo, para o meu autoconhecimento. E é isso. E a música, ela facilita o autoconhecimento e o crescimento emocional. Isso está comprovado. É dessa forma. Então lembre-se sempre, a música que você ouve bastante aí, preste atenção na letra. Até aquela que você ouve nem presta tanto, mas às vezes você vai falar assim, poxa, por que eu ouço essa música? Será que é só por causa da batida, do ritmo? Ou a letra ali que eu canto, às vezes sem intenção, mas ela diz muita coisa. O nosso inconsciente está ouvindo, o seu consciente está ouvindo o que você está colocando ali nos seus ouvidos. Então algo ali deve estar dentro do que você está procurando, dentro do que pode te ajudar e principalmente dentro do que pode te mostrar o autoconhecimento. Então a música ajuda bastante, então não esqueça disso, tá? Então se tem um amigo aí querendo mostrar uma música para você, ouça também. Às vezes você vai entender um pouquinho mais ele através disso, é verdade. Uma vez uma pessoa falou, só um adendo aqui sobre isso, uma pessoa falou assim, olha, eu comecei a ouvir música de fulano e deu para entender um pouquinho mais como ele pensa. E é verdade, é verdade. Lembre-se sempre disso, autoconhecimento através da música. Funciona. Relaxamento e conforto. Opa, e a gente chegou onde a gente precisa, né? Aquele dia estressado, aquele momento em que você não aguenta mais de tanta coisa que está cheia em sua cabeça e sobrou um tempo. O que você pode fazer? Sabe aquela listinha de músicas que eu pedi para você fazer? Você vai pegar aquelas que te ajudam a relaxar mais e ouça nesses momentos. E vem de verdade. Às vezes as pessoas... E olha só, não é só música calminha, né, que aqueles ritmos calmos que fazem as pessoas terem conforto e relaxamento. Tem muita gente que gosta de músicas agitadas que traz um relaxamento, mas isso é gosto. Música é gosto de cada um, mas ela pode ajudar em todos esses aspectos. Eu até coloquei assim, ó, músicas suaves e tranquilas podem promover relaxamento para alguns, mas músicas agitadas para outros, que traz o relaxamento. Conforto e uma sensação de calma, proporcionando um refúgio tranquilo em momentos de estresse. Nossa, eu consigo fugir por um momento através da música? Consegue. Você gosta, te traz um relaxamento, seja qual ritmo for. Aí você vai ouvir a pessoa, estou relaxando aqui no fone de ouvido, aí você vai pegar para ouvir aquela música batida bem forte, aquele rock pesado, para ele funciona. Para ele traz um relaxamento. Então lembre-se sempre, volto a falar lá atrás, igual eu falei lá atrás, a lista que você vai fazer de você mesmo, das músicas que você mais gosta, faz depois do programa. Sério mesmo, não deixe para fazer depois não. Ó, eu gosto dessa música, e essa me traz esse sentimento, e utilize nos momentos que você precisar. Como esse de relaxamento, você já vai saber. Agora, se já vir instintivamente, não precisa fazer listinha. Tá? Mas às vezes as pessoas gostam de ser mais organizadas e pode fazer também, não tem problema nenhum. Então lembre-se sempre disso. Mais uma ferramenta. Empatia e compreensão. Ouvir músicas com temas emocionais pode promover a empatia e compreensão das experiências de outras pessoas. Sabe aquelas músicas, por exemplo, que tem uma letra forte, que conta a história de alguém passando por alguma dificuldade, só que você gosta muito dessa música. Às vezes isso pode te ajudar a ter empatia por pessoas que passam a história que está ali. Às vezes nem é você, mas te traz sim uma empatia e compreendendo que outras pessoas são diferentes, podem passar por coisas diferentes, porque a música te estimulou com aquela história. Olha como é importante, vai longe isso aí. Então, de um jeito ou de outro, vai te ajudar a ter conexão com outros assuntos. Músicas fortes, aquelas pesadas, às vezes tem uma letra forte. E às vezes você fala assim, nossa, essa música falou de alguém que tem muitos problemas de relacionamentos. Não tem muitas músicas que falam de problemas de relacionamentos. E pode te fazer a pensar a respeito de si mesmo ou de outras pessoas, por meio de compreensão ou empatia que seja. Então é uma ferramenta importante, então eu não tenho medo nenhum de falar para você. Ouça essas músicas que você já gosta com outro olhar a partir de agora. Você gosta dela?
Por que você gosta? Faz uma análise, né? Seja o, entre aspas, o terapeuta das suas músicas. Deixa eu investigar por que eu gosto dela, deixa eu ler. Agora deixa eu ver por que eu gosto tanto dessa batida. Olha que interessante, é uma outra análise que você pode fazer a respeito de ferramentas que cuidam de você. É isso mesmo, funciona e é comprovado, tá? Quando eu falo em comprovação musical, foi feito um estudo, né? Tem na internet, você pode bater lá, você consegue encontrar estudo musical que foi realizado para o psicológico, acho que é mais ou menos isso que digita. Vai te levar a alguns estudos que foram feitos. Tem estudos que são feitos anuais sobre isso. E já colocaram pessoas que gostam de determinado estilo musical em uma sala, outras que gostam de determinado em outras. E os estímulos são diferentes. Olha que interessante. Você gosta desse estilo? Gosto. Você também, do mesmo estilo? Mesmo. Colocaram todos numa sala. E todo mundo ouvindo o estilo que gosta. E logo depois já foram fazer as entrevistas com essas pessoas. Uma por uma. Que sentimento que trouxe essa música que todo mundo gosta igual você? A pessoa, trouxe um pouco mais de tristeza. A outra, me trouxe alegria. O outro, me trouxe bom humor. Então olha só como é muito diferente o gosto musical para cada um. Então por isso que uma listinha que você vai fazer não funciona para todo mundo. É para você só. Música é isso. Todo mundo gosta, às vezes está todo mundo no show, mas cada um pode interpretar sentimentalmente até da mesma forma. Então por isso que a empatia e compreensão na música você tem que prestar atenção, porque às vezes ela traz empatia para você. Para outra pessoa é só uma música ali barulhenta. Então lembre-se sempre, tem um jeito ali de você saber o que traz para você dessas informações, tá? Motivação e inspiração. Esse é interessante, né? Igual a gente falou da criatividade. Motivação, inspiração. As letras motivacionais das músicas, elas podem te ajudar. Eu lembro que eu estava lá no começo do estudo da psicanálise e teve um professor da psicanálise, lá atrás, ele falou algo muito importante. Naquela época, foi feito um estudo, não como é hoje da música, né? Fazendo com que reúna grupos e cada um fala o que sente. Mas naquela época foi feito um estudo da música que trazia mais sentimento triste para mais pessoas e a música que trazia mais sentimentos felizes. Quando a música realmente traz um sentimento bem forte de tristeza, por exemplo, esse pode ser que vai atingir mais pessoas. Então mais pessoas podem ficar tristes, embora que o gosto de cada um e a interpretação interna de cada um. Então foi feito o estudo disso. Olha que interessante, naquela época o estudo foi feito no Brasil, e a nível nacional. E tem uma música, se eu não me engano, do Legião Urbana, tá? Procurei depois para você ver, uma música que chama Clarice. Olha que interessante, música Clarice. Essa é uma música que saiu um pouco fora da curva na época que fizeram esse estudo. Porque por mais que você ouve uma música, para alguns é uma música triste, para alguns a mesma música é uma música um pouco mais alegre, uma música que não gosta muito. Essa música foi a que trouxe mais sentimentos tristes. Eu não quero te deixar triste, mas só estou dando uma informação aqui. A música Clarice, naquela época, do Legião Urbana, é uma música que é muito grande. Eu lembro que eu ouvi para fazer um trabalho na época do estudo da psicanálise sobre isso. E essa música trazia muitos sentimentos tristes. Então se você tiver algum momento ali, mas não vai ficar triste porque eu estou falando, só se você quiser mesmo para conhecer como foi feito um estudo, você vai ver que essa música ela realmente traz um sentimento triste, mais do que algumas outras. Então é um estudo que foi feito disso de criatividade. Então algumas pessoas ouvem uma música e sentem de uma determinada maneira, outros de outra. Mas tem músicas que são fortes, que faz um coletivo de verdade pensar. Ainda assim, cada um vai ter seu jeito de interpretar. Mas em geral, por exemplo, essa música trazia tristeza para quem ouvia. Mas cada um com um grau diferente. É tristeza. É uma música triste, mas não me deixou tão assim. Então por isso que a gente tem que pensar. Então, se você quiser uma dica depois de conhecer o estudo, procura a música Clarice, né, que você vai conseguir entender da Legião Urbana, que é um estudo que foi feito. Uma outra coisa que eu também preciso falar para vocês é que a música ela não para nessas coisas que a gente falou aqui. Às vezes você tem eu vou falar um exemplo aqui que vai trazer muita coisa boa para você começar a pensar aí. Tem pessoas que às vezes não sabem muito, mas elas têm dom para arte.
Opa, música é arte, né? Música é arte, pintura, desenho, escrever poemas. E às vezes as pessoas chegam até a terapia e não conseguem distinguir. É sério, as pessoas chegam e falam, nossa, eu gosto tanto de música, mas eu também gosto de escrever, mas eu também faço uns desenhos. Ela pode ser polivalente, ela pode gostar disso, disso, disso e ser boa de verdade nisso, nisso e nisso. Mas em determinado momento, ela pode parar para pensar. A música que ela mais gosta pode ajudar ela a identificar em qual ponto ela é mais forte. Eu lembro que a gente fez um exercício uma vez com um paciente na terapia e eu pedi para ele gostava de fazer duas coisas, de escrever poemas e gostava de desenhar. Então ele pegou esses dois tópicos da vida dele e eu pedi, na época, estava bem forte um estudo também de música, do emocional na área da psicologia, e eu lembro que eu falei para ele, olha, qual música que você mais gosta, que te faz pensar? Aí ele falou o nome de uma música lá, e eu falei, olha, vamos fazer um teste agora? Eu queria que você começasse a desenhar ouvindo essa música. E preste atenção no que você vai sentir ali. E depois, quando você estiver escrevendo os seus poemas, põe bem baixinho, mas coloca essas músicas aí, essa mesma música, na verdade, que te traz esses mesmos sentimentos que você falou. Ele voltou para a terapia. Ele gostava muito de escrever, mas ele falou uma coisa que me surpreendeu. Deveria até ser um estudo, né? Porque ele chegou e falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu. Quando eu coloquei a música e comecei a fazer o meu desenho, ele saiu de um jeito que eu nunca esperava. Então ele viu que ele consegue desenhar até melhor do que ele escreve. E olha que ele escrevia uns poemas bons, que eu lembro que ele trouxe para fazer. Então tá vendo como a música foi um estímulo. Ela não trouxe nenhum benefício aparente tão forte para ele, mas foi uma ferramenta que deu um incentivo enquanto ele estava querendo descobrir o que artisticamente ele gostava mais. Então por isso que você tem que pensar nessas coisas. Parece bobeira aqui, né? Falando de música, não, mas olha quantas coisas a gente elencou aqui, tá? Então a gente tem que pensar o quanto as músicas elas podem sim trazer certo tipo de benefício para vocês que estão aí do outro lado. É sério, depois que acabar o programa aqui, faz aquela listinha lá. Você vai se surpreender com as coisas de sentimentos variados que cada coisa que você gosta ali na parte musical traz para você. Eu preciso falar para você agora, eu queria gastar esse tempinho aqui que a gente tem até encerrar o programa, para falar a respeito de uma coisa que as pessoas estão vivenciando muito. A gente vai fazer um programa sobre isso, vamos fazer especificamente sobre esse tema agora, que eu vou usar esse finalzinho só para falar algo, porque as pessoas precisam ouvir isso. Eu queria falar algo bem forte sobre a depressão. A gente tem visto recentemente, até em noticiários aqui da MDTV, relatando, né, o que ocorreu aí com pessoas que sofrem de depressão, são maltratadas que eu falo é que elas são maltratadas clinicamente. Elas não chegaram até fazer um tratamento efetivo. E às vezes essas pessoas podem fazer mal para a própria vida. E eu queria deixar esse tempo para a gente falar um pouquinho sobre isso. A depressão, ela não é frescura. A depressão, ela não é um probleminha. A depressão, ela não é algo que as pessoas, você olha para ela e fala assim, nossa, que pessoa chata que ela tá, hein? É um erro que a gente comete, achar que as pessoas, elas podem... É uma frescura, não é. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Chegou uma mulher na terapia uma vez, ela chegou até a terapia, ela falou assim para mim, olha, eu não estou gostando mais de mim, eu acho que a vida não faz mais sentido, eu acho que de um jeito ou de outro não tenho mais que me preocupar tanto com nada. O que ela chegou lá na terapia? Ela demonstrou ela chegou com uma falta de interesse por ela mesma gigantesca. Eu não tinha mais que entender daquela escadinha, não precisava mais ver isso com ela. Aquela escadinha, ela tem uma baixa autoestima, um pouco de ansiedade indo para outro grau. Não, ela estava com uma depressão indo para profunda. Vocês sabem por que fala depressão profunda? Porque quando você mais entra lá no fundo da sua depressão, mais difícil você consegue sair. Mais ajuda você precisa e constante. Então as pessoas hoje elas estão vivenciando uma depressão muito forte. A gente falou um pouquinho, teve até um comentário no telespectador no começo, que ele falou assim, eu posso indicar terapia para outra pessoa? Isso não é fácil. É só se você tiver muita intimidade com a pessoa, igual a gente falou aqui. Mas às vezes a única ferramenta que você tem,
de alguém que está aí do seu lado, que você está vendo o estado dela, de alguma forma tente incentivar. Tente falar com pessoas próximas para que chegue até ela. Mas não deixe de ajudar alguém se você perceber. É difícil perceber. Mas eu quero dar umas dicas aqui para você ficar atento com isso. As pessoas que estão à sua volta, pelo menos. Se cada um aqui cuidasse de quem está à sua volta, de alguma forma, pelo menos olhando para analisar, ela está quieta. Ela tem um sorriso que você percebe assim, olha, ela ficou feliz aqui, mas eu não sei se é real. Parece que ela não está feliz de verdade. Você já sentiu isso em alguém? Tudo indício que a gente tem que estar atento. Se alguém realmente pudesse ajudar pessoas, e sabe quem que é? Que está mais perto. Se puder ajudar essas pessoas que estão próximas, você sente esses sinais, acredite nos sinais. Acredite nos sinais. Os sinais eles podem te dar ferramentas que podem salvar uma vida. Eu quero só dar um exemplo aqui agora, muito profundo. Eu estava na sessão de terapia uma vez, fazendo terapia com uma pessoa, e ela estava nesse grau de depressão profunda. Já estava naquela indicação que eu ia para ela procurar outro profissional, até da medicina. Então já íamos partir por esse caminho. E no meio da semana, nem era dia de sessão, de ela retornar para a terapia, ela mandou uma mensagem para mim. Ela falou assim, olha, eu queria só falar que eu estou feliz. Opa, ela mandou uma mensagem do nada. Nunca fez isso só para falar que está feliz? Para mim, o terapeuta? É lógico que a gente já sabe os sinais. Ela estava ali, querendo ou não, colocar um sorriso falso nela mesma, procurou ali alguém, viu o terapeuta nos contatos e mandou essa mensagem para mim. Na hora, eu peguei o telefone e eu liguei para ela. Eu comecei a conversar com ela. Eu falei, olha, eu queria só entender, desculpa te ligar, ainda falei, mas eu queria só entender que tipo de felicidade que você falou que está agora. E ela começou a chorar. Ela começou a chorar. E sabe por que ela chorou? E ela contou para mim. Chorando, ela falou assim, eu falei para todo mundo aqui na minha casa que eu estava feliz. Todo mundo que eu estava feliz. Porque eu precisava colocar um sorriso no meu rosto. E ninguém perguntou por quê, ninguém quis saber o que estava acontecendo, ou por que eu estava feliz, que na verdade ela não estava. Quer saber realmente o que aconteceu? Ninguém se importou. Então eu liguei para ela, fiquei com muito tempo, né? Trazei umas sessões que eu tinha ali, mas ali era mais importante. Depois eu conseguia reagendar com o pessoal. Falei com ela por muito tempo. Uma das felicidades que eu tenho na minha vida até hoje é de estar falando com ela até hoje em terapia. Ela está mais feliz. Ela estava ao ponto de fazer mal para ela mesma, porque ela viu que ninguém estava se importando. Ela falava que ela estava triste e ninguém ligava. Ela falava do nada que estava feliz, uma felicidade aparente só, e também ninguém se importava. Só quando chegava na terapia. Aí eu percebi de cara naquela mensagem, falei com ela. E foi até interessante, porque quando ela falou assim, eu estava pronto para fazer uma besteira essa semana. O que era que ela queria dizer? Fazer mal para ela mesma. Só que aquela conversa que eu consegui entender, ela poderia não ter mandado uma mensagem para mim. Às vezes as pessoas da família, do trabalho, amigos, poderiam perceber, ou ela daria sinais e ninguém ia se importar. Olha só, então a mensagem de hoje, não estou falando para você ser um profissional da terapia, ninguém sabe esses momentos. Mas qualquer sinal, dê importância para as pessoas que estão à sua volta. Ué, ela nunca falou que está tão feliz assim? Investigue. O que está acontecendo? Você está feliz de verdade? Posso entender por quê? Eu queria fazer parte da sua felicidade, para ver se ela se abre. Ou ela está muito fechada, triste. Eu fico muito preocupado quando pais chegam até a terapia e eu faço a pergunta dos filhos. Como é que tá seus filhos? Ele fica lá no computador lá, não me dá trabalho porque ele fica no computador o dia inteiro. Caramba! Cadê a preocupação? É um sinal. É um sinal. Se não for simplesmente de depressão, é algo que ele está precisando ali. Ou atenção, ou ajuda, ou a parte de se importar. Então a mensagem que eu dou para você, se importe mais. Se importe mais com as pessoas. As pessoas são bens preciosos para elas mesmas. E nós que estamos do lado, vivendo em sociedade, se puder ser uma ajuda, faça.
Nossa, mas eu não sei como ajudar, até acho que uma pessoa está assim. Procure alguém que é mais próximo. Olha, sabe aquela pessoa, você conversa bastante com ela está bem, está tranquila, você já perguntou para ela como é que ela está? Se às vezes você não tem a proximidade como uma outra pessoa, mas faça algo. Agora, não consigo fazer pelas pessoas que estão do meu trabalho, da escola e da sua casa. Às vezes nós perdemos pessoas para a depressão, com aquela depressão profunda que não tem mais fim, porque simplesmente, olha só que estavam do nosso lado, mas simplesmente porque a gente não se importou. É triste demais, é triste demais. Aí às vezes você pega na sessão de terapia uma mãe. Olha, eu perdi minha filha, ela fez mal para ela mesma, tal, tirou a própria vida, depressão profunda. Nossa, mas ela dava tantos sinais e eu não percebia. É triste ouvir isso de uma mãe. Então se você consegue de antemão fazer algo, pense nisso. A gente está preparando um episódio, um programa especial do Vamos Pensar para falar da depressão, para mostrar como isso é importante de ser falado. Depressão é uma palavra forte, está em todas as figurinhas que a gente compartilha no WhatsApp para tentar motivar alguém. Depressão é uma coisa para se cuidar, mas e o afundo disso? E a pessoa que está do seu lado com vários sinais e você compartilhando às vezes imagens? Não, você tem que compartilhar ajuda com quem está do seu lado. Então, às vezes, a gente tem que parar aqui no Vamos Pensar, como a gente está fazendo agora, para falar mais sério ainda do que a gente já fala. A nossa mente não é frescura. Depressão não é frescura. A nossa mente não é um brinquedo. Ela é séria e ela quebra. Ela é como um vidro. E para quebrar é difícil. E muitas vezes você não consegue mais juntar os pedaços. Então, lembre-se sempre, qualquer grau, de qualquer forma que alguém estiver se sentindo diferente do seu lado, tente ser a pessoa ajudadora e tenho certeza que pode ajudar. E ainda falando da depressão, ela é algo sorrateiro, ela chega bem devagar. Nossa, aquela pessoa mudou recentemente, mas você não vai pensar ou ver que vai ser uma coisa tão repentina. Olha, ela mudou da água para o vinho, é muito difícil isso acontecer. A depressão em alguém, ela vem devagar. Então, agora cabe aquela escadinha que eu falei. Qual é a escadinha que leva à depressão? Ansiedade, baixa autoestima, ansiedade e depressão. Baixa autoestima é o primeiro passo. Se tem alguém na sua casa que já está deixando de gostar dela mesma, ela não está se arrumando tanto. Ela não fala bem dela mesma. Quando a gente elogia, ela nem liga. É um sinal. Olha só como é muito bom se você conseguir ajudar alguém que lá na frente pode pegar uma depressão agora de antemão. Você está ajudando ela antes. As pessoas que a gente tem visto nos noticiários, como eu falei, até o noticiário da rede da MDTV falou esses dias, de uma pessoa que tirou a própria vida, me fez pensar num programa específico para isso. Se alguém visse lá atrás, em algum momento que ela já não estava gostando dela, lá no começo da escadinha, por que será que ela não está tão feliz com ela? Eu estou percebendo isso. Já seria uma ajuda. É que às vezes é tão sorrateiro, vem rastejando o problema aí que vai aparecendo. Se você conseguir ajudar alguém na sua casa, da sua família, alguém que está do lado, já é o suficiente. Porque salva vidas. Salva vidas. Nunca seja aquela pessoa omissa com seus semelhantes. Ele está do lado. Tem uma coisa bíblica, a gente não traz muita coisa bíblica, que às vezes a psicanálise ela não entra muito, mas tem muita gente que gosta. Eu mesmo sou uma pessoa que gosta muito da parte bíblica, mas a psicanálise e a Bíblia, por exemplo, elas não entram junto da mesma forma, embora uma ajuda muito a outra. Mas na Bíblia fala, não tem? Ame seu próximo como a você mesmo. Nunca algo na Bíblia, por exemplo, quis dizer tanto sobre ajudar alguém, empatia, ajudar como essa frase. É psicanálise pura. Ajudar o seu próximo. E o que quer dizer isso? Está à sua volta alguém com algum problema que você está sentindo de baixa autoestima? Não sei nem identificar, Paulo, mas eu estou sentindo que a pessoa está diferente. Não deixe os sinais passarem. Acredite nos sinais. Meu avô já dizia lá atrás, acredite nos sinais. Sabe o que ele queria dizer? Coisas como essa. Um sinalzinho que está começando com alguém do meu lado e eu posso ajudar. Porque se não cuidar, ou se eu não der atenção,
Logo, logo você vai estar ali olhando, nossa, virou uma depressão, nossa, olha o que ela fez com ela mesma. Tem hora que a gente tem que falar mais sério, e de verdade, depressão não é frescura. Nossa, mas você já falou isso várias vezes. Sabe por que eu falei? Porque não é mesmo. Ah, aquela pessoa ali, depressão, pô, vai trabalhar. Vai, que nem as pessoas costumam, vai carpir num terreno cheio de mato que você consegue passar sua depressão. Tem pessoas que falam isso. Então por isso que eu digo para você, depressão precisa ser cuidado, se não o mais rápido possível em qualquer âmbito de sinal que ele possa estar dando. Geralmente começa com a pessoa não gostar mais dela. Então preste atenção, tá? Às vezes você tem um filho, uma filha, vô, vó, pai, mãe, tio, tia, amigo próximo, que está com algum sinal de que ele não está bem com ele mesmo. Esse é o momento de você fazer um cuidado com essa pessoa. Não sei como fazer, Paulo. Indica para uma terapia. Agora com aquela abertura que você pode ter. Um grande amigo, você pode falar. Um parente. Não deixe isso passar. Não deixe isso passar. E eu tenho algo a dizer para você que está ouvindo aqui, né, está assistindo o programa, que pode ser essa pessoa que está sentindo isso. Você está sentindo com uma baixa autoestima muito grande. Não estou gostando de mim. Nem sei se eu sirvo para alguma coisa mais. Eu queria deixar um recado para você. Esse é você que está no comecinho dessa escada e pode estar identificando porque eu estou falando aqui agora. Acho que eu tenho isso aí mesmo. Eu queria que você soubesse que você é muito importante para você e para muita gente. E você tem cura. O que você está sentindo é algo passageiro se você permitir. Você pode um dia só lembrar que estava se sentindo mal se você cuidar agora. Ninguém está ligando para você na sua casa, igual aquele telespectador que comentou aqui no começo do programa, que eu trouxe o comentário, estou rodeado de pessoas e estou me sentindo solitário. Tem muita gente aqui em volta, mas as pessoas me excluem. Lembre-se, você é importante, você consegue ser melhor do que você está agora se você só mexer. Ajuda, você precisa de ajuda. Eu sei que é um momento que a gente não consegue nem mover quando a gente está no começo da depressão. A gente está naquele momento, eu não consigo fazer nada. Às vezes você só quer ficar deitado o dia inteiro. Eu só queria que você soubesse que tem saída. Procure alguma coisa em que faça você sentir bem, a ponto de ao menos te dar uma pequena energia. Pode ser as ferramentas que a gente falou aqui, a música. Eu estou me sentindo num grau de depressão pelo que você falou. Coloque aquela música que você lembrava, que te animava, deixa ela tocando ali, deixa ela tocando, tente, para ver se te dá energia, a ponto de você sozinho, talvez ninguém esteja te ajudando, de procurar ajuda. Lembre-se sempre, é fácil, você consegue, procure um profissional. E eu não tenho medo de falar não. Se você está se sentindo mal e não sabe o que fazer, deixe um comentário em algum lugar da MDTV, no programa Vamos Pensar. A gente pode ajudar você de alguma forma, vamos ler seu comentário. Alguém tem que fazer algo por você. Se não for alguém à sua volta, pelo menos tenha força ou procure com as ferramentas que a gente já fala aqui no programa, para ter aquela força que é muito difícil na depressão, para procurar ajuda, de levantar a mão no meio daquele oceano que você está sozinho, levantar a mão e falar assim, olha, eu estou aqui, alguém consegue me salvar, por favor? Depressão é coisa séria, precisa ser sinalizado. Você vai conseguir ter o resultado que você espera se você só conseguir ter a força de se ajudar. Agora, as pessoas à sua volta, ou quem está à volta de pessoas assim, não ignore os sinais. Não ignore, não deixe passar. Ok? A ajuda é muito importante nesse momento. Então eu queria encerrar o programa falando disso. O quanto é importante a depressão nas pessoas. Elas podem desaparecer da sua vida simplesmente se você não der uma atenção para elas à sua volta. Não se culpe se isso acontecer, mas se culpe se você teve chance de fazer qualquer ajuda e não fez. E essa culpa é triste, como aquela mãe que chegou na terapia. Chegou até lá, perdeu a filha, e ela falou, olha, tinha tantos sinais, ela dava tantos sinais, mas a gente não ligava. Imagina o peso que essa pessoa carrega. A terapia dessa mãe, por exemplo, vai ser muito, muito grande. Não ignore os sinais. Depressão é coisa séria. Então eu quero convidar você
a prestar atenção nas pessoas à sua volta, pelo menos da sua casa. Está com um grau de algum problema emocional que você não consegue identificar, mas você percebeu algo diferente, ofereça ajuda. Seja a pessoa que vai levantar a mão e falar assim, olha, se você está se afundando em alguma forma no seu emocional, eu estou aqui para te pegar. Você é a pessoa que tem que fazer isso. Às vezes a gente tem que assumir uma responsabilidade, pelo menos pelas pessoas que estão à nossa volta. Para não fazer como aquele telespectador, sozinho, com um emaranhado de pessoas à volta. Solidão, rodeado de pessoas. Isso leva à depressão. As pessoas precisam estar atentas a isso. O assunto foi importante, mas precisávamos falar sobre isso. Vamos trazer um programa especial sobre depressão. Logo, logo vocês vão assistir aqui no programa Vamos Pensar. Depressão é coisa séria e não é frescura. E devido a todas essas coisas que falamos aqui, muito importantes, eu digo para você, vamos pensar?